Boa noite. Esse é um conjunto de objetos diferentes, mas de alguma maneira todos eles são chamados da mesma forma. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Essa é uma metáfora importante que vai trazer, eu acho que a essência de toda a palestra e que vai passar pelo entendimento da matemática humanista, de currículo e também iluminar um pouco algumas questões que eu vou falar sobre a BNCC. Bom, então vamos lá. Qual o nome desse objeto? Cadeira. Ok, então escolhi uma cadeira para ser uma representante oficial desse objeto. Né? Nessa minha metáfora, eu queria comparar um pouco a matemática com a questão da linguagem e com alguns recursos linguísticos. Especificamente a metáfora, por isso a metáfora da cadeira. Então, para poder começar, eu pergunto a você o seguinte: cadeira. Qual a classe gramatical dessa palavra? Bom, substantivo, certo? Um substantivo simples, concreto. Você repara que substantivos, eles mais facilmente eles abrigam a objetividade e a unanimidade. É mais fácil as pessoas concordarem. Por exemplo, todos concordam que isso é uma cadeira, né? Apesar de eu ter mostrado há pouco diferentes cadeiras, todas elas foram chamadas da mesma forma, né? Então, a palavra substantiva ou substantivo em si abriga mais facilmente a objetividade e a unanimidade. Agora, esse objeto, a cadeira, ele foi construído a partir de uma ação humana, que é compartilhada. E que há pouco nas fotos nós vimos várias pessoas diferentes compartilhando uma mesma ação. E aí, que ação é essa? Bom, sentar. Sentar. Aí eu pergunto, qual a classe gramatical de sentar? Verbo. Então, esse é um ponto fundamental. Os verbos, eles são, de alguma maneira, substantivações das nossas ações. Então, dentro da língua, o verbo cumpre a função de nos conectar ao mundo, de nos conectar à observação de fenômenos, né? Seja de objetos em torno de nossos pares, né? De nossa cultura, de onde nós estamos. Então, o verbo tem uma função fundamental, que não é apenas linguística, mas também de representar as nossas ações. Né? Sentar, nesse sentido, antecede cadeira. Quer dizer, as pessoas compartilharam a prática de sentar. E a cadeira, enquanto um objeto, foi construído justamente por isso, por ser algo que possibilita nós sentarmos com alguma elevação, encostarmos as nossas costas, ter uma sensação de conforto. Esse foi um objeto compartilhado, né? E ganhou um nome por isso. Então, o ato de sentar, o ato compartilhado de sentar, ele faz com que nasça esse objeto culturalmente. Né? A cadeira, ela nasce do sentar. Então, uma coisa curiosa é que depois que essa cadeira nossa nasce, ela torna-se palco de novas ações, né, que extrapolam o seu significado original. Isso é uma coisa confusa, mas vejam que interessante. Por exemplo, como assim, depois que a cadeira é criada, ela torna-se palco de novas ações? Por exemplo, vamos ver, imagine um montador, um engenheiro, um técnico que monta cadeiras, que trabalha numa empresa ou numa indústria, que se preocupa com a parte de cada cadeira, com a inclinação do encosto, com o melhor desenho dos pés, a altura dos braços, todos os parâmetros técnicos que vão tornar aquela cadeira mais confortável, em torno das pessoas de um modo geral, ou esteticamente representativa. Né? Então, o olhar do técnico não é apenas um olhar de quem senta, ele é um olhar científico no sentido de criar parâmetros para poder reproduzir ou sistematizar uma produção.
né? Então o olhar científico da cadeira, ele não é um olhar ingênuo de apenas quem senta, ele é um olhar que nasce sobre o objeto, né? Ou então um pintor, imagina agora um pintor que, para criticar um rei, né, faz uma pintura do rei sentado numa cadeira em vez de num trono. Né? Então esse é um ato político. Né? Então você vê que a cadeira ela pode ser palco de uma ação política. Ou, por exemplo, um decorador que escolhe uma cadeira, né, a cadeira mais adequada para entrar em um certo ambiente, para harmonizar com a decoração de um apartamento, por exemplo. Então tem toda uma questão estética da cadeira. Né? Um personagem de uma peça de teatro que pega uma cadeira e arremessa a cadeira num ato de fúria. Né? Então você vê que é a cadeira extrapolando o seu significado original e servindo como um objeto para trazer sensações em torno de uma cena, de uma imagem. É algo simbólico. Então, nós percebemos que a cadeira, depois de criada pela prática fundamental do sentar, ela ganha outros caminhos. Um caminho científico que tem início em si própria, ou talvez política, ou talvez estética, talvez simbólica, mas certamente, em todos os casos, cultural. O papel que a cadeira desempenha não é apenas um papel do objeto, mas um papel cultural, né, que pode ser explorado e se conecta a nós de múltiplas maneiras. Né? Ou ainda, uma pessoa que pega uma cadeira e usa para subir, para trocar lâmpada. Né? Quer dizer, você extrapola até a função original dela. Né? Enfim. Aí você pergunta, a cadeira é confortável? Pronto. Classe gramatical de confortável? Adjetivo. E aí é um problema. Toda aquela unanimidade que havia no substantivo, isso é uma cadeira. Ninguém discorda disso. Na hora que eu pergunto se a cadeira é confortável, já era. Aí, assim, não há um consenso tão facilmente alcançável. Né? Há pessoas que vão achar que a cadeira é confortável, outros vão achar que a cadeira não é confortável. Quer dizer, normalmente os adjetivos trazem as subjetividades e os acordos, né, sociais em torno do objeto, né, percepções, categorias em torno do objeto. E o que é mais interessante, e esse é um ponto fundamental na palestra, que eu quero chamar a atenção, é que a percepção que eu tenho da cadeira, por exemplo, eu estou agora sentado numa cadeira aqui para falar com vocês. Eu fiquei hoje foi um dia especialmente complicado para mim. Eu fiquei andando de um lado para o outro. E quando eu sentei aqui pela primeira vez, eu falei, ai, nossa, que confortável, que gostosa essa cadeira. Então, nesse momento que eu sentei pela primeira vez, eu achei a cadeira confortável. Mas à medida que o tempo passa, e eu começo a ficar num quarto, tá quente, tem a luz aqui me filmando, eu tô achando que tô com calor, ela começa a ficar colenta, começa a ficar peguenta, e ela começa a não ficar tão confortável como ela era originalmente. Ou seja, quando eu observo a cadeira de uma maneira expandida, quando eu digo expandida quando eu imagino a cadeira não apenas como objeto, mas quando eu me incluo sentado nessa cadeira, quer dizer, quando eu olho para a cadeira me incluindo, essa cadeira ela passa a ser variável no tempo, ela passa a ser um objeto expandido que varia no tempo para mim, que inclui a minha percepção, que se conecta a mim. Isso é variável no tempo. Ela era confortável quando eu sentei inicialmente, mas à medida que o tempo passou, ela vai deixando de ser confortável. Né? Talvez se eu ficasse 8 horas sentado aqui, eu achasse ao final das 8 horas a pior cadeira do mundo. Né? Vejam só que coisa. Então eu digo, a cadeira ela torna-se nesse sentido quase que um palimpsesto, assim com dimensões em camadas, várias camadas que se sobrepõem, que escondem umas às outras, né, em diferentes momentos. Uma camada que é estética, que é científica, que é política, que é senso comum, que é o sentar, mas que tem a crítica, mas que tem o exemplo para uma palestra. Né? A cadeira, nesse momento, eu estou usando de uma outra maneira, ela virou uma metáfora.
Mas enfim, essa palestra ela é sobre móveis ou sobre matemática. O que isso tem a ver com a matemática? E o ponto central da minha fala é: eu escolhi um objeto matemático agora para falar algo surpreendente, que é o seguinte: o logaritmo, ele é uma cadeira. É verdade. O logaritmo, ele é uma cadeira. Quando eu digo isso o logaritmo, ele é um objeto cultural, como é a cadeira, que foi construído a partir de práticas de ações compartilhadas, né? Havia um compartilhamento de desejos, né, de uma época, de intenções. E essas ações que se deram em torno desses desejos, dessas intenções, substantivaram o logaritmo. Então, o logaritmo, enquanto uma ferramenta, um objeto matemático, ele surge pela primeira vez no século XVII. Né? Aí havia várias pessoas trabalhando com a ideia, mas a gente vê o John Napier, por exemplo, como sendo um dos primeiros a trabalhar com isso. E você vê que lá a intenção, naquele momento, no século XVII, era viabilizar a realização de cálculos com grandes números, com números muito grandes. Então a ideia era perceber os números como potências de uma certa base dada e você trabalhar com os expoentes. Os logaritmos são expoentes. Então a grande sacada foi trabalhar com os expoentes, trabalhar com números que seriam menores, mais fáceis de trabalhar, e ainda com o conforto de, na hora de querer realizar multiplicações, eu poder usar uma propriedade aditiva que as potências têm e poder trabalhar com adições em vez de multiplicações. Então isso foi um ganho operacional incrível. Quer dizer, no século XVII, o log, a cadeira, né? Qual é o sentar do logaritmo? É fazer conta mais rapidamente. É você conseguir viabilizar, tornar possível uma conta. Esse foi o sentar do logaritmo. Né? Agora, hoje, no século XXI, os logaritmos eles se dão muito mais em contexto variacional. Eles são abordados em termos variacionais, eu digo, para modelar processos e fenômenos. Você, às vezes, usa o log para poder, mais associado a funções logarítmicas, para você entender como um fenômeno evolui ou coisas do gênero. Então, em um certo sentido, o nosso uso atual ele é muito diferente do uso do século XVII. Então, se eu voltar para a cadeira e falar daquela experiência expandida, lembra quando eu falei de sentar na cadeira e incluir quem senta? Se eu pegar o logaritmo e incluir quem usa o logaritmo do século XVII ele não será o mesmo do século XXI. Enquanto experiência expandida, o que se fazia antes não é o mesmo que se faz hoje. Mudam os desejos, mudam as intenções, né? Mudam os objetos expandidos. Então a matemática humanista ela trata os objetos matemáticos como objetos expandidos, nesse exato sentido, de incluir quem os vive, quem os pratica, quem os trata, quem os conduz, quem os deseja, quem os sente. Sensação viva, né, de quem vive real. Bom, a natureza então dos objetos matemáticos é cultural, expandida pelas necessidades que se dão nas diferentes épocas, nas circunstâncias distintas, compartilhadas e construídas socialmente. Então, nesse ponto de vista, a matemática humanista é uma grande crítica à percepção platônica da matemática clássica, de entender os objetos matemáticos lá em cima, a uma existência a priori da humanidade, algum mundo da verdade, um mundo ideal. A matemática humanista ela se coloca de maneira bastante oposta a essa percepção. É isso, já falei sobre isso com vocês então, vamos então prosseguir. Importante, a matemática humanista ela reconhece certas instâncias dos objetos matemáticos que normalmente as filosofias mais tradicionais, mais fundamentalistas, elas não consideram, que é as práticas pré-formais. Isso é algo bastante importante.
antes dos objetos matemáticos serem formalizados, antes deles serem definidos formalmente, como nós vemos nos livros, como nós vemos nos quadros teóricos gerais, eles foram construídos, quer dizer, aquela sequência de imagens, né? A moça sentada no chão, depois o rapaz encostando na parede, depois um outro senhor sentado num banco um pouquinho mais alto, né? Depois um outro rapaz sentado numa cadeira. Você vê essas formas, essa evolução dos objetos matemáticos até que a cadeira nasce. Então, a matemática humanista ela dá especial significado às práticas matemáticas anteriores aos axiomas, anteriores às definições, o que é algo que a matemática formalista, em geral, desconsidera totalmente. A filosofia formalista da matemática entende que os objetos nascem na definição, né? E eu acho que, em um certo sentido, os objetos morrem na definição. Quando você define, você diz como eles são, certo? Toda a parte da gestação ela ocorre antes das definições. Isso é uma coisa que eu falei, inclusive, na palestra passada, e eu reforço aqui. A matemática humanista promove a articulação natural das matemáticas com as demais ciências. Ela é interdisciplinar por intenção e transdisciplinar por natureza. Não queremos caixinhas, não queremos a matemática apenas entre as páginas 35 e 78 das diretrizes curriculares. Nós queremos uma matemática viva, diluída em todas as práticas humanas, né? Importante, a matemática humanista não entende o ensino e aprendizagem simplesmente como práticas ou metodologias ou experiências que existem à parte das pessoas, né? Quando um professor ensina, ele ensina não para si, ele ensina para aquele estudante, ele tem que ser sensível ao estudante, ele tem que entender como um estudante aprende, o que significa aprender, ter uma ideia do que ele deseja, o que ele considera aprendizagem, né? Quando ele dá uma nota numa prova, numa avaliação, numa coisa do gênero, o que aquilo significa para ele. Aquilo é representativo do entendimento dele acerca do que seja aprendizagem, né? Então não dá para a gente tratar ensino, aprendizagem de uma maneira burocrática e totalmente independente das pessoas, tá certo? Bom, isso um ciclo importante. O preço a ser pago por aqueles que percebem a realidade da matemática como sendo cultural, esse é o caso da matemática humanista, nós pagamos um preço muito alto. É o seguinte, é a gente ter de reconhecê-la como ela se dá culturalmente. Eu digo, se eu entendo que a matemática é cultural, que a realidade dos objetos é expandida pelas nossas práticas, se todo mundo tratar, né, e fizer matemática e considerar a matemática de maneira, né, inumana, desumana, extra-humana, né, essa coisa do dom, essa coisa do talento, essa coisa da algebreira, da capacidade de fazer conta rápido, se todo mundo achar que a matemática é isso que ela vai ser culturalmente. Esse é o contexto que ela se apresentará, né, na cultura humana. Então, na realidade, a questão em foco aqui na minha fala não é discutir o que é matemática, mas sim apontar a necessidade da discussão sobre que matemática nós queremos ter. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual matemática nós queremos ter? Né? E lutar por ela. É uma luta política nesses termos, porque é uma luta em torno de uma movimentação cultural, de um entendimento cultural. Então é uma luta, quando digo uma luta política, é de debate, de argumentação, de discussão de ideias. Né? Então vamos lá. Bom, apenas falando um pouco, eu não estou falando isso tudo aqui, não é achismo meu, eu queria falar um pouco sobre rápidas referências teóricas que balizam esses pontos que eu estou dizendo para vocês, quer dizer, particularmente, essa metáfora da cadeira é um texto que eu vou estar colocando lá no site em breve. É um texto que eu escrevi, que eu não vou dizer que tenha sido escrito junto com Hersch, com Reuben Hersch,
mas foi um texto que eu mandei para ele, ele fez algumas críticas, me devolveu e eu reescrevi alguns pontos, então foi um texto bastante interessante, que conecta matemática e linguagem. Então vocês vão encontrar, se vocês quiserem se aprofundar nessas conexões entre matemática e linguagem, e nessas metáforas, até em outras figuras de linguagem, né? Não só metáforas, mas metonímias, enfim, catacreses, coisas do gênero, entender Ludwig Wittgenstein, isso particularmente a segunda fase. O Wittgenstein é uma referência importante hoje. Foi um filósofo da linguagem, matemático, assim, importante. Paul Ernst, né, que é um matemático inglês interessante que está envolvido muito, inclusive no trabalho dele, que é a filosofia socioconstrutivista. Ele usa o Wittgenstein, a beça, como um pilar forte. Reuben Hertz, naturalmente, da matemática humanista. Mark Johnson e George Lakoff, sobre o trabalho com as metáforas, um pouco na parte até da cognição corporificada e também ligada à parte da filosofia em si. Anna Sfard, naturalmente, sobre metáforas. Então, esses são autores importantes da área de educação matemática. Tem referências completas que eu vou colocar no site, também nos comentários, sobre esses autores. Tá? Eu vou colocar referências para vocês lerem. Vamos lá, então. O site é esse, www.matematicahumanista.com.br. Ele vai entrar no ar em 2019 com a força total. No momento ele está em construção, a gente está ainda montando, levantando o conteúdo, mas eu já vou conseguir colocar algumas coisas para vocês pegarem lá. Mas o site em realmente força total só no ano que vem. Tá ok? Então, a gente tem interesse, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala então de prática, o valor que a gente dá à prática, então a gente quer falar um pouco sobre o que é inclusivo, né? Sobre como agir eticamente, né? Práticas que se dão eticamente, que se dão democraticamente, né? Esteticamente, politicamente. Então, ou seja, nessa minha metáfora, advérbios, né? A gente tem que discutir como que os nossos verbos, como que as nossas ações se dão, né? Nesse ponto, há conexões naturais com a etnomatemática e com a educação matemática crítica. Então, eu queria chamar a atenção do trabalho do Olis Kozmov e também da etnomatemática, claro, do mestre Biratã, e também da Gelson Snick, que tem todo um trabalho muito interessante sobre perspectivas mais críticas e mais políticas da etnomatemática. Sobre currículo, a gente está chegando então na fase. Porque o ponto é, se os advérbios eles qualificam os verbos, né? A minha pergunta é, quais são os advérbios ou onde nós discutiríamos as qualidades, né, dos verbos ou das ações educacionais, né? Bom, no currículo. O currículo ele digamos assim, um grande conjunto, né, tem várias dimensões, eu vou falar sobre isso agora, né, que trata das práticas educacionais, né, da formação que a gente quer promover. Então, isso tudo coloca sobre o currículo, né, o lugar onde nós discutimos esses pontos. Então, a matemática humanista ela tem um viés curricular muito forte, ações e desdobramentos curriculares muito significativos, né? Sobre currículo, eu vou concentrar em duas grandes perspectivas. A primeira em Sacristã, tem um livro que eu vou colocar também nas descrições, que saiu em 2000, dos 99 e 2000, acho que foi inclusive na língua portuguesa, saiu pela Artimed, e também Dow Júnior. Esse Dow Júnior é incrível porque eu cheguei nele porque lendo coisas sobre a própria matemática humanista, eu cheguei em Dewey, né? Em John Dewey. E de Dewey eu cheguei em Pinar. Em Pinar eu cheguei em Dow Júnior, que ele traz assim uma dimensão e uma discussão para o currículo muito semelhante a essa metáfora que eu fiz para os objetos matemáticos. Então eu achei que foi o link perfeito aqui para a palestra, né? Eu queria só rapidamente falar uma fala do
do Sacristã, justamente o currículo como a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num momento histórico e social determinado. Então, isso coloca muito bem a questão cultural do currículo, né? Como ele se situa como algo cultural. Bom, Sacristã, nesse livro, ele faz todo um mapeamento. Eu assim, realmente, eu vou passar rápido por isso, mas são várias... É uma grande apresentação das dimensões curriculares, né? E ele considera algumas dimensões curriculares. Uma primeira, numa ponta, que é o currículo prescrito, que seria, grosso modo, entendendo uma primeira dimensão do currículo, que é a dimensão documental, quando você pega um documento, ou uma referência, ou uma diretriz curricular regulamentada, uma lei, ou uma referência que chega e é apresentada, né? O currículo prescrito, né? O documento, a Base Nacional Curricular Comum, é um exemplo, né, de uma referência curricular prescrita. Então, o currículo planejado diz como esse currículo prescrito ele vai ser planejado para professores, para alunos, para escolas, né, como esse currículo vai efetivamente ser apontado, né, como a escola vai receber esse currículo, ela naturalmente ela vai ter que adaptar esse currículo, né, que chega de fora, né, inclusive com o seu alinhamento curricular interno, com o seu projeto pedagógico, vai ter que adaptar isso, né? Então tem toda uma questão da organização e adequação. Desculpe. Tem toda uma questão da adequação desse currículo que vem de fora, né? E aquilo que em seguida a escola efetivamente encaminha em termos reais, né? Qual é o currículo real, o currículo em ação real, né? E ao final, esse currículo ele é avaliado, né? E aí a gente tem instrumentos de avaliação desses currículos. Então essas seriam 5 dimensões em Sacristã, que eu vou usar durante a minha fala em alguns momentos. A BNCC eu destaquei em amarelo porque eu vou colocar um ponto aqui que ela atua simultaneamente, por incrível que pareça, nas duas pontas das dimensões curriculares, tanto na dimensão prescrita como na dimensão do currículo avaliado. Bom, Doll Júnior tem um trabalho sobre os 5-6, e aí eu li um artigo muito interessante do Márcio Antônio Silva, eu vou botar também nas indicações. Também ele foi orientando da Célia Carolino, querida amiga, saudosa, e outros trabalhos também do Wagner Palanche. Eu vou falar sobre isso, vou colocar nas descrições também, parceiros. E há um trabalho onde eles falaram, o Márcio fala sobre os 5-6, né? Eu não vou me aprofundar nesses 5-6, para falar a verdade, eu só vou ficar no primeiro C, que é o currere. O currere, a gente entende currere como o percorrer. O currere vem do correr, mas a gente pode às vezes entender esse correr não como correr de corrida, mas no sentido de percorrer, o ato de caminhar, de descrever, de percorrer. E eu posso tratar esse currere de diferentes maneiras. Os outros 6 são a complexidade, né, que aí tem a ver com as articulações curriculares entre as diferentes áreas e diferentes perspectivas, né, culturais amplas, né, bem amplas. Né, não é um currículo linear, não é um currículo sequencial, mas ele é um currículo complexo de indas e vindas. A questão de ser da cosmologia, no sentido de totalidade, de onde esse currículo pode abordar, a dimensão total desse currículo em termos culturais, a questão da conversa, quando inclui os indivíduos, né, a pequena escala, o diálogo, a questão dialógica que esse currículo inclui, e a questão da comunidade, que é o meio termo, é o médio porte, o diálogo com grupos, né, como esse currículo se coloca em termos de médio porte. Então esses são os 5-6 do DOL. Eu queria focar no primeiro, porque a questão do currere, ele, por vezes, ele pode ser tratado de forma substantiva, como um substantivo, como pista, como percurso, ou pode ser tratado como verbo.
como o percorrer, ligado à experiência de quem percorre. Aí tem isso, lembra muito o que eu falei com a cadeira no início. Eu posso olhar para a cadeira de uma maneira meramente substantiva, como objeto cadeira, ou eu posso olhar como a cadeira de uma maneira expandida, né? Que é expandida pela minha ação, pela ação de quem a pratica. No caso do currículo, estudantes, escolas, comunidades, sociedade, professores, né? Estudantes, né? Todos esses são os sujeitos atores, né, que estão ligados ao currículo enquanto experiência expandida. Então, a percepção modernista de currículo, que é a mais popular no Brasil, ela trata o correre como substantivo. Né? O que isso significa? Grosso modo, significa que há uma maior valorização e atenção às prescrições, aos documentos, né, do currículo, né, a BNCC, a DCN do ensino médio, a DCN, enfim. Então você olha para as prescrições, os planejamentos, as organizações, as avaliações em si, em larga escala, você tem um olhar substantivo sobre todas as partes, menos sobre como essas prescrições são encaminhadas, o encaminhar, o adaptar, o planejar, o organizar e o avaliar, verbais, fica um pouco de fora desse olhar. A visão substantiva, ela ganha mais peso. Adicionado a isso, no Brasil, nós temos, além da percepção substantiva do Currere, a gente tem que ver a nossa dificuldade histórica de implementar e acompanhar currículos. Você vê que, por exemplo, os PCNs, que são diretrizes curriculares fundamentais até hoje, riquíssimas até hoje, são documentos de 20 anos, vamos botar assim, né? Eles trazem pontos que hoje estão sala de aula invertida, aprendizagem ativa, sabe? Hoje são nomes famosos, alvos de pesquisa em artigos de educação matemática, mas, gente, nos PCNs a questão do professor mediador, da resolução de problemas já estava lá. Né? Então hoje, se eu falo em sala de aula invertida, dando material para os estudantes, dando voz aos estudantes, né? E depois trabalhando em um outro viés, isso já estava, em um certo sentido, bem representado pelos PCNs. Né? Então, por exemplo, os PCNs, eles não foram obrigatórios, né? E assim, mas ainda assim eles induziram estrutura de livro didático, as avaliações em larga escala, as áreas temáticas, né, das matrizes, as próprias pesquisas em educação matemática tiveram grande influência dos PCNs. Né? Mas nós tivemos sempre uma grande dificuldade no Brasil em realmente pesquisar e investigar com mais cuidado o planejamento, a adaptação desses referenciais. Né? Então a questão é que no momento em que você então trata no Brasil, grosso modo, quase que em todo lugar, o currículo de forma substantiva, e você tem uma maior dificuldade nos processos intermediários do adaptar, do planejar, as pontas são as pontas que ganham maior protagonismo nas discussões nacionais. Eu não digo nas escolas, mas eu digo nas discussões nacionais. As prescrições, as matrizes, as diretrizes, a BNCC e as avaliações em larga escala são os grandes palcos de discussão. Né? A BNCC, no caso, ela atua diretamente nessas duas dimensões. Sim, também nas avaliações, como eu vou mostrar com vocês. Né? A BNCC atua diretamente nessas duas pontas. Ainda em tempo, é importante dizer que as avaliações em larga escala elas são pouco reveladoras, né, de como que, por exemplo, esses referenciais prescritos de currículo eles são adaptados pelas escolas. Então, assim, isso ainda torna ainda mais carente as pesquisas de como que essas adaptações se dão, como os professores se apropriam dos currículos. Né? Bom, por falar em avaliação em larga escala, vamos então entrar nisso. Vou entrar rapidamente. As avaliações em larga escala no Brasil nós temos de diferentes tipos, diversos tipos diferentes. Eu não vou falar sobre isso, isso pode ser um assunto de uma outra palestra, se vocês quiserem, mas normalmente as avaliações em larga escala são processos amplos, dos quais fazem parte testes. Há testes, normalmente de múltipla escolha, e os itens, as questões dessas provas, eles são
elas são elaboradas a partir de um referencial é, é, em torno de habilidades e competências. Né? Então, essa lista de habilidades e competências, né, que são descritas, né, por meio de descritores, formam as matrizes. As matrizes são listas de habilidades que orientam a elaboração dos itens, das questões, desses testes. Né? Então, as avaliações em larga escala, elas realmente poderiam ser no Brasil, e eu luto para que isso aconteça. Eu estou envolvido na área e é uma luta minha já de muito tempo, lutar para que sejam instrumentos úteis à avaliação do sistema e dos currículos. No entanto, infelizmente, o que acabou acontecendo é que as avaliações em larga escala elas acabaram por se configurar como o próprio sistema e o próprio currículo. Tá certo? Infelizmente. A gente não tem ainda um currículo nacional, apesar da base, não há um currículo nacional. E aí as avaliações elas chegaram nesse papel de praticamente tornarem-se o currículo em si. Né? Os descritores, né, das matrizes acabaram por definir ações curriculares, né, a organização dos livros didáticos. Se você pegar os livros didáticos, as coleções didáticas de primeiro ao quinto, por exemplo, anos do ensino fundamental, você olhar o manual do professor, gente, então as habilidades, tá quase que a matriz do SAEB do quinto ano está lá. É impressionante, tá certo? Então, assim, é um forte agente indutor. Aí vem, por exemplo, eu estou colocando aqui um exemplo, aqui em cima, a matriz, né? Um trecho da matriz do quinto ano, né, da área temática de números e operações. Tá certo? Então você vê que é uma lista, né? D13, D14, D15, você tem as habilidades que orientam a produção dos itens. Então, mais ou menos funciona assim. E aí eu tenho a base. A base ela tem 10 competências gerais. Eu não vou falar sobre elas especificamente. Tem 8 competências específicas da matemática. No caso, eu queria destacar a primeira competência geral e a primeira competência específica. Eu vou ler rapidamente aqui. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Olha que lindo, isso é lindo, né? Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, frutos das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Olha que lindo! Isso é maravilhoso, né? Olha, isso é lindo. O que acontece, no entanto, é que quando você avança no documento e você sai desse preâmbulo e você entra no documento, o que você vê em seguida é uma lista, né? Quase que de descritores, né? Que mapeiam conteúdos em cada ano escolar. A base, agora olhando, sendo um pouco mais pragmático, olhando a base, realmente como ela vai ser usada, assim, na prática, a gente vê uma estruturação, um mapeamento muito granular, assim, alta granulação, e isso vai induzir muitíssimo, né, livros didáticos, organizações e coisas do gênero. Então a questão é como que essa estrutura da base vai induzir, por exemplo, a organização e a produção dos materiais didáticos. Eu queria saber, né, será que a gente não corre um risco disso virar quase que o sumário? Né? Às vezes eu fico pensando, a base parece o sumário de um livro que ainda não foi escrito. Né? Será que a base vai servir para fazer um mapeamento de um livro ou dos livros didáticos? Né? Será que, por exemplo, como vai ser o planejamento dos professores? Né? Como eles vão receber esses materiais? Como que estados e municípios vão receber, encaminhar os seus cadernos, as coisas? Será que eles vão fazer um mapeamento seguindo cada descritor desse? Essa é a aula EF03, MA07, né? Então vem o kit para aquela aula, vem uma construção no GeoGebra, vem o escambau, tudo pronto, um pacotinho, né? Medo da escola, eu tenho medo da escola virar um trilho, virar
um padrão, né? Onde estão as articulações transversais, né, entre os anos, né, e as disciplinas? Onde estão aqui as conexões? Aqui eu vejo a matemática é a parte roxinha, é a parte que tem a borda roxinha. Aí as outras partes têm outras cores, as outras disciplinas têm outras cores, né? Eu falo, poxa, mas cadê o arco-íris aqui? Onde eu cruzo isso? Onde eu misturo isso com história e geografia? Sabe, se tem coisas legais aqui, educação estatística, ok, mas onde é que eu vou conectar com a geografia? Onde tem uma direção mais cuidadosa sobre isso? As ideias fundamentais que o Nilson José Machado trouxe muito bem aí, né? Por exemplo, a ideia de proporcionalidade, que é uma ideia fundamental que cruza, é um eixo transversal a educação básica inteira, não só na matemática, mas em outras disciplinas, o poder integrador e articulador que essa ideia fundamental tem. Onde ela está aí, isso não é muito aproveitado. Né? A base ela tem um preâmbulo lindo, mas o encaminhamento real que vem a seguir, ele conecta pouco, ele viabiliza pouco aquilo que ele aponta. Tá certo? Aí eu coloquei lado a lado a matriz com... E eu não vejo muita diferença, sabe? Enfim, então o que eu quero dizer, retomando o Sacristã, que tem aquela dimensão do currículo prescrito, depois o currículo planejado, o adaptado, o encaminhado e o avaliado, o que eu estou vendo é que a Base Nacional Curricular Comum, em um certo sentido, ela vai acabar, e ela está hoje, a pergunta que está todo mundo fazendo é, nossa, nós temos que agora ajustar as matrizes para a nova base. Nós temos que mexer na matriz do Enem, nós temos que mexer na matriz do SAEB Prova Brasil, né, para ajustar a base. Então a base ela vai migrar para outra ponta. Ou seja, ela está agora servindo como uma prescrição de como vai se avaliar o currículo. Ou seja, a BNCC, se a gente não tomar cuidado, ela vai virar uma dupla prescrição. Isso gera até um certo ponto um certo círculo tautológico aí. Né? Quer dizer, qual é a garantia de nós não estarmos andando em círculos e a gente perder de vista o que a gente quer? Né? Porque a gente vai avaliar exatamente o que a gente propõe aqui. E a gente vai avaliar aqui exatamente o que é proposto aqui. Mas qual é a discussão sobre a questão do... Essa é a matemática que eu quero ter, né? Então, a Base Nacional Curricular Comum, quando eu vi essas discussões assim sobre a base e sobre como ela se organizava e as agendas públicas de discussão, eu vi as pessoas falando sobre detalhes periféricos, sobre os conteúdos, sobre a distribuição, a eventual adequação de um certo conteúdo em um ano ou outro, as novidades. Ah, que legal, educação estatística, que legal, probabilidade de pensamento algébrico no ensino fundamental. Coisas que a educação matemática já tem pesquisas sobre isso, mas agora ganharam corpo aqui. Mas eu vi as pessoas falando muito sobre as questões mais pontuais do conteúdo, sabe? E eu vejo que... por exemplo, educação estatística, probabilidade no ensino fundamental. Ou então, nossa, no primeiro ano a criança já poderia contar até 100, né? 30 é pouco, quando saiu acho que a primeira e a segunda versão, e aí fizeram críticas, mas as críticas elas eram muito locais sobre a questão do conteúdo, mas eu assim senti falta, sabe de quê? O que eu senti falta é, olha, deve um documento como a base atual, né, que apresenta pouco mais de uma grade de conteúdos, ela ser considerada uma base de referência curricular. Quer dizer, é um mero mapeamento, é quase uma grade de conteúdos só. Isso deve ser considerado uma base de referência curricular? O que eu quero dizer é, será que apenas é o conteúdo aquilo que pode ser considerado comum, né, entre currículos desejáveis? Será que nós não estaríamos, né, aprofundando ou ampliando as máculas causadas pela desarticulação de conteúdos já tão presentes na educação básica e até nos cursos de formação inicial de professores? Né? Nós estamos formando professores com cursos, né,
3+1 até hoje. A maioria dos cursos de licenciatura são 3+1 até hoje. E eles herdam essa visão substantiva do conteúdo, o conteúdo desarticulado, né, do aluno. Assim, são questões, né, totalmente desarticuladas. Isso tem uma história, isso nasce no ensino fundamental. Né? Essa granulação, essa desarticulação nasce no ensino fundamental. E a base está reforçando isso. Não o documento em si, mas a consideração de um documento com esse perfil. Isso é um ponto para a gente pensar. Na matemática humanista, a gente se aproxima mais da visão pós-modernista, que é foco na ação, no verbo, né, na experiência expandida. A base não deveria tratar apenas de uma lista de conteúdos obrigatórios por ano escolar. Né? Ela tem que buscar consensos em relação às práticas e à formação que a gente deseja. A gente tem que discutir qual a formação a gente deseja. Não adianta, né, fazer um mero mapeamento. A BNCC, para mim, eu esperava que ela nos ajudasse a propor percursos transversais e interdisciplinares, o uso orgânico de tecnologia, e não um ou outro descritor, mas o uso orgânico de tecnologia, de verdade, em todas as áreas, transversal a todas as áreas, o uso da história, né, na matemática, a questão da filosofia, né, construir consensos significativos sobre o que é aprendizagem. Né, o que é aprendizagem? A gente não tem um consenso mínimo sobre isso. A gente entende que se um estudante tiver um bom desempenho em teste, isso é sinônimo de aprendizagem. Gente, isso é falso. Quando o aluno tem um entendimento rico, ele realmente aprende em termos amplos e significativos, o bom desempenho em testes decorre disso. Agora, o bom desempenho em testes não é necessariamente proveniente de uma boa aprendizagem. Isso é falso. Pode ser um bom treinamento. O que mais há hoje em estados e municípios são treinamentos para os estudantes fazerem boas provas. Então isso gera uma artificialidade muito grande em termos do que realmente a gente está medindo, entendeu? É fundamental, a base poderia apontar parâmetros de acompanhamento e pesquisar o planejamento e adaptação, o encaminhamento do currículo pelos professores. Isso é uma coisa básica. Como esse currículo vai ser acompanhado, né, vai ser investigado, isso tinha que estar presente lá, isso é muito importante. Né? Foco na ação, no verbo, na experiência. Conteúdo, isso é importante. Conteúdo é meio, não é fim. Pergunta para mim, Matias, você é professor de quê mesmo? Aí eu falo, eu não sou professor de nada. Ué, você não é professor de matemática? Não, sou professor por meio da matemática. Sou professor pela matemática. Não sou professor de matemática. Quando eu entro em sala de aula, eu não entro para ensinar teorema fundamental do cálculo, teorema do valor médio, como é que eu derivo. Não. Eu entro para falar de ciência, para falar de mundo, para falar de modelos de ciência, de aproximação, de erro, de processos, de história, de poeira. Poeira da vida. Terra. Né? Isso está dentro do cálculo, isso está dentro da álgebra, dentro da escola, do ensino fundamental. A vida, né? A gente tem que falar sobre isso. Né? Considerações finais, está acabando, pô, tá tão bom, tô gostando dessa palestra aqui, hoje tá bom, tô animado. Primeiro, considerações finais. A filosofia humanista da matemática percebe, então, quais são essas conexões entre essas três coisas que eu falei. A filosofia humanista da matemática, ela percebe os objetos de uma forma expandida, pelas ações, necessidades, desejos compartilhados em diferentes épocas, por professores, famílias, estudantes, grupos, escolas, universidades. Então, isso é uma coisa importante. Né? Cosmológico, né? Cultural. Né? Então, por isso, se conecta mais intimamente às percepções curriculares pós-modernas, não a visão substantiva de currículo, mas a visão mais verbal, mais de ação, né? Muito em cima do ensino, da aprendizagem, das adaptações, da produção de material didático, da adequação do desenho, a questão da identidade sociocultural da escola. Isso é fundamental. A BNCC, para a gente, poderia ter sido uma prescrição curricular mais ampla e complexa, eu vejo, sabe? Eu acho que não precisasse contar com outros documentos para poder fazer parcerias, assim, não vou dizer reguladoras, mas orientadoras um pouco, de como utilizar a base
como é o caso, por exemplo, recente que aconteceu, um caso, isso aí já é papo, uma outra palestra, né? Umas 2 ou 3 semanas atrás, a atualização das diretrizes curriculares do ensino médio, que dá uma confusão danada, que é muito problemática. O que aconteceu foi terrível na minha forma de ver, terrível. Abriu-se, enfim, abriu-se a porta para coisas que não são legais. Mas esse é papo para um outro dia. Mas você tem, por exemplo, a base do que vai acontecer no ensino médio, ela vai estar muito conectada às novas diretrizes, às coisas dos itinerários formativos, de como vai oferecer, quem pode oferecer, se vai ser EAD, se não vai ser. A questão já tem já um percentual apontado de carga horária, de tudo mais. Mas, enfim. Caberá a nós, isso é uma coisa importante, a gente quebrar os potes que vão surgir, porque vai surgir potes, né? Vai surgir caixinhas. A gente tem que lutar pela articulação dos múltiplos saberes, acerca dos quais conteúdos específicos são apenas uma pequena parte. Conteúdo é uma pequena parte, entendeu? Não adianta o estudante, às vezes, saber um conteúdo especificamente, mas ser incapaz de mobilizá-lo, de entendê-lo de maneira significativa, de articulá-lo com outras coisas relevantes da sua vida, da vida dos outros, né? De como utilizar aquilo para um bem, né? Que matemática eu quero ter, né? Que matemática eu quero ter? Eu quero uma matemática tratada orgulhosamente como ciência humana, pelas pessoas e para as pessoas, que seja democrática, inclusiva, histórica e que viva por meio das pessoas. A matemática viva no meio das pessoas, sabe? Feita por elas. A matemática humanista. Humanista. Queridos, deixo essa mensagem e uma homenagem a 3 amigos muito queridos. Eu espero vê-los em breve. Já já eu volto para responder as perguntas. Mas eu peço que vocês leiam essa mensagem com atenção e prestem todas as homenagens a 3 amigos muito queridos que vão deixar muita saudade. Então, um abraço a todos. Obrigado.